Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus em nome de Jesus. Uma honra, né, irmãos? A gente poder estar aqui novamente, podendo transmitir aos irmãos um pouquinho do que nós aprendemos ao longo da caminhada. Continuando nosso tema de escatologia, uma forma básica, introdutória. E hoje nós vamos abordar sobre a escatologia no Antigo Testamento, origem e desenvolvimento. A gente muitas vezes, quando se fala de escatologia, já pensa logo no arrebatamento, mas como nós falamos aqui na primeira segunda-feira, que a escatologia trata acerca de profecias futuras, tanto as que já se cumpriram, quanto as que vão se cumprir. Então hoje a gente vai adentrar nesse ponto bastante importante, que é a escatologia no Antigo Testamento e desenvolvimento. Irmãos, a gente adentrar nesse estudo, é necessário a gente ter uma visão muito importante acerca do conhecimento. Muitas vezes a gente vê alguém pregando com bastante conhecimento, até mesmo ensinando, e até alguns vão se deixar isso subir para a cabeça, porque vão se achar o dono da verdade e o dono do conhecimento. Mas é bem certo dizer que o conhecimento ele é derivado de 3 fontes. Quantas fontes, igreja? Primeira fonte, a herança. Primeira fonte de conhecimento é aquilo que nós herdamos, a área familiar, do pai, da mãe, dos irmãos. Aquilo que está dentro da nossa casa nós herdamos como conhecimento. E a segunda fonte de conhecimento é a fonte de pesquisa. Quando você vai pegar um livro, quando você vai entrar num site. Mas interessante que nessa fonte você está pesquisando algo que alguém teve um trabalho para pesquisar e deixar pronto para você encontrar lá e pesquisar. E a terceira fonte é a fonte da revelação. Aquilo que vem de Deus para nós, que não vem da consciência humana, que vem da consciência de Deus para a nossa consciência. Então o que nós entendemos com isso? Que nada que nós temos é nosso. Nada que nós aprendemos é nosso. Nada que nós entendemos é nosso. Sempre será de alguém, sempre será de um agente exterior. Então não há motivo para se achar, não há motivo para se exaltar, e todo mundo que faz isso está fadado à queda. O próprio proverbista vai dizer, Salomão, que a humildade precede a honra. Então, por maior que seja o seu grau de conhecimento, nunca perca a humildade. Irmãos, a humildade é a chave de tudo. A humildade é a chave de tudo. Rapidamente quero contar aqui uma experiência para os irmãos. Eu trabalhava num restaurante ali na Reta da Penha, no Master Place, ali onde tem o OK. Eu estava trabalhando no turno da noite. Aí de repente o atendente, o garçom que estava lá fora, falou: Emerson, tem um rapaz que é da Bahia que está aí fora. Eu falei que tinha um baiano que trabalha na cozinha, quer te conhecer. Eu sentei na mesa, estou conversando com aquele irmão, até me deu um pouquinho de farinha, porque baiano onde vai anda com um pouquinho de farinha, né? E a gente conversando. Então, de repente, quando eu comecei a olhar para o rosto daquele senhor, eu percebi uma coisa muito diferente. E quando eu olhei para o rosto daquele senhor, eu lembrei que ele era um pastor de um dos maiores campos do estado da Bahia. E eu conversando com ele como se fosse uma pessoa comum, e ele também conversando comigo como se fosse uma pessoa comum. Mas espera aí, ele não é uma pessoa comum, mas alguns pastores presidentes de ministério que você não chega nem perto. Você não tem nem a condição de conversar. Eu estava conversando com ele, na hora que eu falei: o senhor não é o pastor fulano de tal? Ele falou: sou eu mesmo. Aí na hora eu me espantei, mas eu falei com ele, aí eu pensei para mim, que eu venho ter no mínimo essa humildade. Então muitas vezes a gente quer chegar a um grau de conhecimento muito grande, estatura de conhecimento desenvolvida, mas gere dentro de você primeiro a humildade. Pode ter certeza que aonde o seu conhecimento não te levar, por mais pequeno que seja, a sua humildade vai te levar. Eu mesmo não sou formado, não tenho nenhuma formação ainda acadêmica, faculdade, um bacharel, mas eu já entrei em alguns lugares que pelo meu conhecimento não iria. Mas pela humildade que a palavra gera em nós, ela nos leva aonde nós não pudéssemos imaginar. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estudar sobre escatologia no Antigo Testamento, origem e desenvolvimento. Introdução. A escatologia tem sua formação embrionária no Antigo Testamento. De fato, a escatologia trata de profecias futuras, que tanto envolvem a primeira e a segunda vinda de Cristo. E para compreendermos estes aspectos, é necessário recorrer às páginas seletivas do Antigo Testamento. E abordaremos estes pontos importantes no ensino de hoje: a primeira vinda de Cristo, Israel, o estado intermediário dos mortos e os gentios. Então, para a gente entender de uma forma básica, introdutória, a escatologia, o estudo das profecias futuras, tem a sua forma embrionária, o seu embrião formado dentro do Antigo Testamento. Ou seja, para mim entender as profecias que vão se desencadear
no Novo Testamento, que vão ser lançadas até mesmo pela própria boca de Jesus. Jesus não vai lançar nenhuma profecia nova. Entenda, todas as profecias que Jesus vai citar já tem no Antigo Testamento. Já foram citadas pelos profetas do Antigo Testamento. Muitos não sabem que Jesus viveu no Antigo Testamento. Jesus viveu no Antigo Testamento. Porque quando Jesus estava sobre essa terra, não havia o Novo Testamento. Acerca se dizer a história e a geografia bíblica que o primeiro evangelho foi escrito datado cerca de 70 depois de Cristo. Ou seja, 70 anos Cristo já tinha morrido, então vai surgir o primeiro evangelho. Então Jesus viveu no Antigo Testamento, Jesus pregou a mensagem do Antigo Testamento, os discípulos pregaram a mensagem do Antigo Testamento, viviam a mensagem, só que inspirada pelo Espírito, já não estavam mais sobre o jugo da lei, mas eles aplicavam as profecias do Antigo Testamento. Jesus, quando vai ressuscitar e vai ter com os discípulos durante 40 dias, se você olhar os evangelhos sinóticos, Jesus vai abrir o entendimento dos discípulos sobre todas as profecias, desde Moisés até os profetas. Então a escatologia, as profecias futuras, têm o seu fundamento no Antigo Testamento. Envolve a primeira vinda de Cristo, Israel, o estado intermediário dos mortos e também os gentios. Pode colocar, Evas, o quadro sobre dispensação. E aqui tem um quadro que vai indicar para nós como Deus dividiu esse projeto de salvação, esse projeto escatológico. Podemos basear a história bíblica em 7 dispensações. Quantas dispensações, igreja? 7 dispensações. Então vamos lá. A primeira dispensação, inocência. A segunda dispensação, consciência. A terceira dispensação, governo humano. A quarta dispensação, patriarcal. A quinta disposição, mosaico ou a lei. A sexta dispensação, que é a qual nós estamos, graça ou tempo da igreja. E a sétima dispensação, que é o milênio. E ali nós vamos abrir algumas referências bíblicas. Gostaria que algum irmão abrisse para mim aí, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 30. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 30. E outro irmão abrisse para mim, Gênesis capítulo 3, versículo 9 e versículo 13. Quem vai ler Gênesis? A irmã vai ler Gênesis para a gente ali. Capítulo 1, versículo 27 e versículo 30. Que é o início da dispensação da inocência. Pode ler, irmã. 27 a 30? Isso, capítulo 1, do versículo 27 ao 30. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, sirvos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Amém. Outro irmão lê para a gente aí, Gênesis capítulo 3, do 9 ao 13, que é o término dessa dispensação. Gênesis capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual lhe proibi comer? Até o 13. Isso, até o 13. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém, somente até aí. Então a gente começa a entender, irmãos, que essa dispensação, esse quadro de dispensação que indica essa palavra dispensação, é uma forma a qual nós podemos dividir o trabalhar de Deus ao longo da história. Quando a gente fala de dispensação, nós lembramos da palavra dispensa,
que é o lugar onde nós organizamos a nossa alimentação, onde a gente organiza ali as vasilhas. Então a dispensação é a dispensa onde Deus organiza os fatos ao longo da história. E a primeira dispensação que nós encontramos dentro da Bíblia é essa dispensação da inocência, a qual os irmãos leram aí nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o livro do princípio, Bereshit, que quer dizer o início. Ali o Senhor vai fazer um homem, vai implantar ele no jardim com uma consciência pura, com uma consciência sem pecado, sem a ideia daquilo que era mal aos seus olhos. E o Senhor vai dar uma ordenança ao homem, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher obedecê-lo ou não. Mesmo o homem tendo a sua consciência pura, ele não era dominado por Deus. Ele não estava ali como um escravo amarrado, não. Ele estava ali com a sua consciência pura, mas tinha liberdade. E Deus queria provar qual seria a posição do homem diante dessa liberdade. Ali havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã, meu irmão. Vocês ficam assistindo aí Branca de Neve. Não é maçã, como muita gente foi nos desenhos para criança assistir. E ali o Senhor vai colocar o homem com essa consciência pura, chamada de inocência. Mas com isso vai vir a tentação. E qual é o conceito básico dessa dispensação da inocência? Antes do pecado, envolvia a reprodução do homem e o domínio da natureza. Ou seja, quando o homem estava no seu estado de inocência, de consciência pura, ele tinha o domínio sobre toda a natureza, ele tinha um governo sobre toda a terra. Hoje a gente entende que o príncipe desse século, que não é rei, porque o príncipe está abaixo do governo de um rei, é o diabo. Mas quem seria o príncipe sobre a terra seria o homem. Um homem seria o príncipe sobre a terra, que regeria toda a terra apenas abaixo da autoridade de Deus. Mas por causa do pecado, agora o homem vai perder. Agora o homem vai perder essa inocência e vai passar a ter algo dentro de si chamado consciência. E essa consciência não é um algo simples, irmão. A consciência dentro do homem agora vai se tornar um tribunal dentro da mente do homem. Toda vez que o homem agora vai pecar, toda vez agora que o homem vai errar, ele vai entender dentro de si que ele está transgredindo a santidade de Deus. Entenda que quando o homem peca, não havia 10 mandamentos, não havia 613 preceitos, não havia estatuto, não havia lei. Mas o que o homem fere com o seu pecado? Um homem, quando ele peca, ele fere a santidade de Deus. Por isso já não tem como homem e Deus conviverem no mesmo espaço dentro do jardim. Porque o homem, quando peca, fere a moral de Deus, fere a santidade de Deus. Então ele vai entrar no estado da consciência. E após o pecado, envolvia a maldição e morte pelo pecado e a promessa do Redentor. Então aí nós já começamos a entender de uma forma escatológica o projeto de Deus para o homem. Por que vai surgir essa mensagem com teor escatológico? Porque o homem agora vai cair, porque o homem agora vai pecar, vai ferir a santidade de Deus, mas Deus agora vai arquitetar um plano, vai pôr este plano em evidência, a qual já estava pronto desde a fundação do mundo, que é o plano de resgate da humanidade. E a terceira dispensação, governo humano. Algum irmão lá para a gente aí, Gênesis capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 para a gente ler aí. E outro irmão lá para a gente aí, Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 7 e 32. Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e Gênesis capítulo 11, do 7 até o 8, 9, só para a gente ter uma noçãozinha básica. Quem achou aí pode ler. Deus abençoou Noé e seus filhos, e determinou-lhes, sendo fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. 2. Sede o medo e pavor de todos os animais da terra, e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra, e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida, vós servirá de alimento. Tudo isso
eu vos dou como vós dei a verdura das plantas. Amém. Outro irmão lê para a gente aí, Gênesis capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. 3 versículos aí, 7, 8 e 9. Gênesis 11. Dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aqui, irmãos, olha o que vai acontecer aqui. Após a consciência, agora a qual o homem tem um entendimento daquilo que fere a santidade de Deus. Agora, em meio a tudo isso, mesmo com a consciência, o grau de pecado que o homem vai cometer, mesmo com esse tribunal dentro de si, é tão grande que vai chegar até os céus o mau cheiro deste pecado. Então agora com isso, Deus vai escolher uma família, que é a família de Noé. A gente conhece muito bem essa história. Deus vai escolher essa família, vai escolher Noé. Ali vai vir um dilúvio. E agora o texto que nós lemos é após o dilúvio, a qual o Senhor vai se apresentar a Noé, e as mesmas palavras, de uma forma paralela, que ele falou com Adão lá no jardim, ele também agora vai falar com Noé, como se ele estivesse devolvendo à humanidade o governo da terra que havia sido perdido no Éden. Deus parece que está devolvendo o governo humano. Parece que Deus está devolvendo o governo para a humanidade. Só que Noé agora vai espalhar-se sobre a terra, sua descendência. A gente conhece a história de Cã, que vai ver a nudez de Noé. Ali Noé vai amaldiçoar o seu filho. Então eles vão se espalhar, mas vão possuir a mesma língua. E agora quando chegamos no capítulo 11 do livro de Gênesis, agora eles estão unidos novamente como só um povo, com uma só língua. E agora esse mesmo povo vai querer novamente afrontar a Deus, dizendo: construamos uma torre até que chegue ao céu. Eles queriam chegar até o trono de Deus, eles queriam chegar até onde Deus estava. Mas interessante isso daí, irmão, que para Deus falar com Noé, não foi preciso uma torre. Para Deus se apresentar a Noé, não foi preciso uma torre. Bastou Noé obedecer a Deus. Mas os homens queriam chegar ao céu sem obedecer e sem ouvir a voz de Deus. Eles não queriam consultar a Deus. Não é pelo fato apenas de estar construindo uma torre. Eles estavam fazendo algo apenas para o seu próprio ego, apenas para a sua própria presunção. Então quando Deus vai se apresentar, entenda que Deus não é convidado. É Deus que se apresenta no meio dos homens. Eles estão fazendo uma construção. E Deus vê que aquilo não é bom aos seus olhos. Então surge a confusão das línguas. E o homem ele vai perder aquilo que o Senhor entregou nas mãos de Noé, que foi o governo humano. Então agora no governo humano, após o dilúvio, envolvia povoar a terra e a governá-la. Mas os homens, em vez de povoar a terra, em vez de governar a terra, estavam se ajuntando em um só lugar e queriam construir uma torre. Entenda, essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus era: povoem a terra e a governem. Mas eles querem se concentrar em um lugar e construir uma torre, contrariando a vontade de Deus. Então com isso vai se perder o governo humano. Mas o Senhor ainda tem um projeto para resgatar a humanidade. E com isso, em Gênesis capítulo 12, alguém é para a gente aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Para a terra que eu mostrarei. Enquanto eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, irmão, alguém procura aí Êxodo capítulo 19, versículo 1, Êxodo capítulo 19, segura um pouquinho aí. Entenda, irmãos, até aqui já passou 3 dispensações. Aqui já se passaram eras, aqui já se passaram séculos. Ali já se passou inocência, consciência. O governo que foi de volta entregue ao homem foi perdido devido à desobediência. Mas o plano de Deus sempre foi salvar a humanidade.
Deus nunca quis salvar um terço, uma porção. Deus sempre no seu plano quis salvar a humanidade, quis salvar todos os povos. Isso tem que estar na sua mente até no final deste ensinamento. Mas agora parece que Deus mudou o seu plano. Mas agora parece que Deus mudou a estratégia. Deus já não quer mais todos os povos. Deus agora escolhe uma pessoa. E quando nós lemos esse texto, a Bíblia fala: e eis que de ti farei uma grande nação. Então parece que Deus está abandonando as outras nações. Parece que Deus está abandonando outros povos. Sabe o que parece até aqui? Pensa comigo. Que até aqui, no governo humano, Deus está tentando tratar com a humanidade. Mas a partir de Abraão, Deus quer tratar apenas com o povo. Parece que até aqui o plano de Deus deu errado. Parece que até aqui o plano que Deus queria pôr em prática, pôr em existência, não deu certo. Então agora ele tem que partir para um plano B, escolher apenas uma nação. É o que parece, mas será que é isso mesmo? Então Deus agora vai escolher Abraão. Irmãos, rapidamente aqui, só a mérito aí de informação. O Senhor, quando vai chamar Abraão, olha só, vou ler alguns versículos aqui do capítulo 11 de Gênesis, não precisa abrir, só acompanha. Gênesis capítulo 11, versículo 27. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. E o nome da esposa de Abraão era Saraí. E o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Saraí era estéril, não tinha filhos. Mas onde eu quero chegar? Terá decidiu sair de Ur da Babilônia e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. O que eu quero falar sobre isso aqui? Deus não tirou Abrão de Ur dos Caldeus. Deus vai tirar Abrão de Padã Arã, na cidade de Arã. Outro ponto que nós temos que entender: quem ruma para ir para Canaã não foi Abrão. A princípio foi Terá. Terá que tem a ideia, que tem um desejo de ir para Canaã. Só que quando chega em Arã, ele para. Ele desiste da caminhada. Quando a gente estuda um pouquinho da história, entende que Arã era uma cidade de comércio, era uma cidade que já estava desenvolvida na agricultura. E ele encontra ali um lugar bom, ele para. Ele desiste de ir para Canaã. E quando ele morre, Deus toma a direção e agora chama Abrão. E quando chegamos no capítulo 12, e muita gente fala porque Abrão saiu sem saber para onde ia. Não, ele sabia. Porque Deus nunca vai te levar para um lugar sem direção. Deus nunca vai te colocar num caminho sem destino. Deus nunca vai te fazer trilhar um caminho que você não sabe para onde você está indo. Aleluia. Então quando o Senhor fala: eis que a voz do Senhor se apresenta para Abrão: Abrão, sai-te da terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para o mesmo lugar que outrora o seu pai fora ir, mas desistiu no meio da caminhada. Vamos lá, quem achou Êxodo capítulo 19? Lê para a gente aí, por favor, em voz alta. Êxodo capítulo 19. Então parece que Deus agora está escolhendo uma nação. Parece que Deus agora escolhe um povo. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Amém. Agora, olha só, aí já se passaram anos. Já se passaram mais de 400 anos. Do capítulo 12 até o capítulo 19 de Êxodo. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós temos que ter um pouquinho dessa noção. Às vezes você lê um capítulo, vamos lá, capítulo 1 de um livro, aí lê o capítulo 2. Se você não se ater ao tempo e espaço, tem capítulos que entre capítulos se passa 50 anos, se passa 100 anos. Aí você acha que aconteceu no dia seguinte, não. Aqui já se passaram mais de 400 anos. E agora Abrão, que era apenas uma família, que era apenas uma pequena tribo, agora já é uma grande nação, com cerca de 3 milhões de pessoas, que está saindo
do Egito. Agora já é uma nação, agora já é um povo, que agora está sendo guiado por Moisés. Até aqui era um povo patriarcal, era um povo que tinha o seu regimento pelo patriarca. Era o patriarca que fazia o casamento, era o patriarca que escolhia as esposas para os seus filhos. A gente vê muito bem nisso, quando vai se escolher a esposa para Isaac, é o seu pai que dá a ordenança ao Damasceno Eliezer buscar a sua esposa, porque a figura central era o patriarca. Mas agora já se sai um grande povo, e já não tem como ser uma figura patriarcal. E agora nós entramos no período da dispensação mosaica ou dispensação da lei, a qual agora quem está na frente daquele povo é o homem de Deus, o grande profeta Moisés. Outra coisa, irmão, muito importante, que eu vejo muita gente falando: Moisés não foi sacerdote, irmão. Não sei de onde esse povo tira que Moisés foi sacerdote. Sacerdote foi Arão. Arão foi o sacerdote. Moisés era o legislador de Israel. Ele era o que estava à frente do povo. O tempo que eles viviam era uma teocracia. O que é uma teocracia? É quando Deus reinava sobre o povo. Então podemos colocar Moisés como um embaixador de Deus em Israel, como um representante de Deus dentro de Israel. Ali naquele tempo, quem redigia, quem governava, quem dava as ordens, era o próprio Deus. Então, do cenário 1, a qual nós partimos, até o cenário 5, olha só quanto tempo que não passou. E aqui já parece que o plano de Deus mudou, porque Deus, em todo o tempo, quis trabalhar com a humanidade, mas agora Deus está trabalhando apenas com uma nação. Então agora você vai instituir leis, vai instituir mandamentos, vai surgir tempos que a gente vai estudar mais à frente ali. Então essa é a dispensação da lei ou dispensação mosaica. Você vai ver muito isso no Novo Testamento. Quando Jesus fazia algo, aí vinham os fariseus: você está indo contra Moisés. Não contra a pessoa de Moisés, mas contra a instituição da lei mosaica. Sexta dispensação, dispensação da graça ou da igreja, que começa ali em Atos capítulo 2 e que vai encerrar com o arrebatamento da igreja. Então a gente está bem por dentro desse ponto aí. Dispensação mosaica, a revelação da lei, envolvia a obediência da lei para Israel receber as bênçãos de Deus. Dispensação da graça, após o batismo com o Espírito Santo, início da igreja e o evangelho para todas as nações. Aqui embaixo são algumas informações acerca do arrebatamento, da grande tribulação, mas segunda-feira passada a gente explicou isso de uma forma bem clara. E a última dispensação, que é a dispensação do milênio, que indica com a segunda vinda de Jesus, fim dos 1000 anos ou do milênio, que durará 1000 anos, que é o reino de Jesus na terra, e as profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas. E por fim, que não é mais dispensação, que já vai ser um estado eterno, que é Apocalipse 21:1 e Apocalipse 22:5, que é quando viveremos em novos céus e nova terra. Então esse aqui, irmãos, é um quadro da dispensação, é um quadro dividindo todas as eras, todos os tempos, e o plano e o projeto de Deus. Põe na introdução aí, meu querido, em nome de Jesus. Na introdução, no segundo slide. Glória a Jesus. Pronto, na introdução aqui, nós já entendemos o quadro, a vontade de Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira vinda de Cristo. Pode colocar no próximo aí. A primeira vinda de Cristo. Para entendermos a primeira vinda de Cristo, o Messias, é necessário entender onde surge a necessidade. E de fato surge com a queda do homem. Após o pecado humano, haverá esperança? E qual a atitude divina diante da queda da raça humana? Quando nós estamos na palavra de Deus, nós temos sempre que utilizar essa ferramenta, que é a ferramenta da pergunta. Temos que fazer pergunta para a Bíblia Sagrada. Temos que olhar para o texto e questionar, porque com isso a própria Bíblia nos dará a resposta. Então vamos lá, a primeira vinda de Cristo é a vinda como Cordeiro. Então, para entendermos esta primeira vinda, temos que entender quando surge essa necessidade. E de fato essa necessidade surge com a queda do homem, nos textos que nós já lemos. E ali quando o homem vai cair, vai surgir uma necessidade de um escape, uma necessidade de uma expiação da culpa
expiação do pecado. Entenda que o primeiro sentimento que o homem vai sentir após o pecado é o sentimento de culpa. É o sentimento de autocondenação. Sabe por que muitas vezes o ímpio não vem para a igreja? Não é porque ele não quer vir para a igreja. Não é porque ele não quer ser um servo de Deus. É porque ele tem aquele mesmo sentimento que Adão e Eva teve dentro do jardim do Éden. O sentimento de culpa, o sentimento de autocondenação. Ela se sente incapaz de se achegar até Deus. Então Adão gera dentro dele aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de autocondenação. Então, para a gente partir, para a gente entender a necessidade da primeira vinda de Cristo, Cristo vai vir a princípio, além de tirar o pecado que está na nossa natureza, é tirar o sentimento de culpa, o sentimento de condenação. Isso é bíblico, claro. Toda doutrina tem que ter um embasamento bíblico. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, agora nenhuma condenação há. Por que ele fala isso? Porque dentro do homem há o instinto de autocondenação por causa do pecado. Então agora Cristo vem em nós para tirar esse sentimento de culpa e de autocondenação. E agora surgem algumas perguntas após a queda. Após o pecado humano, haverá esperança? Haverá esperança agora para recuperar o erro que o homem vai cometer no jardim? E qual seria a atitude divina diante da queda da raça humana? Veremos nesse ensino qual seria o plano de Deus e a sua projeção para redimir a humanidade. Pode colocar o próximo aí, meu querido. Com isso, Deus põe seu plano em ação. E nisto surge o proto-evangelho. Ali está Porto, irmão, mas é proto-evangelho. Gênesis 3,15. É para a gente, todo mundo abre comigo aí. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui vai surgir o proto-evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Aqui vai surgir a primeira menção das boas novas para a humanidade. Conhecido também como proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O calcanhar. Então a gente vai entender rapidamente aqui, irmãos, o que é este proto-evangelho. O homem pecou, o homem transgrediu, e agora o Senhor vai colocar uma promessa. E dentro desse versículo, algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Primeiro ponto, o homem cai porque a mulher foi seduzida. Então, numa visão, numa ótica humana e numa ótica lógica, quem está menos desfavorecida neste campo de visão é quem? O homem ou a mulher? O homem ou a mulher? Mas olha o que Deus vai fazer. O proto-evangelho é para nos recuperar, para nos redimir. Aí fala, porém inimizade entre ti e a mulher. Então a semente dá. Só que vem, a semente não é da mulher, a semente é do homem. Por que Deus fala a semente da mulher? Por que Deus não fala a semente do homem? Ele põe a semente da mulher. Porque além de redimir a humanidade, ele vai consertar o erro que foi feito no jardim. Porque assim como uma mulher trouxe a queda para o homem, agora uma mulher, através do seu corpo, vai ser gerado a redenção para toda a humanidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não abro mão daquilo que eu instituí. Deus cria o homem e do homem ele forma a mulher. Sabe o que ele está dizendo? Eu formei, não abro mão. Se fui eu que fiz, eu não abro mão. Não é porque ela gera o pecado que eu vou abrir mão dela. Deus podia muito bem eliminar Eva, fazer outra Eva, fazer Maria, fazer Ana, mas ele não abre mão de Eva. Ele não abre mão da sua criação. E Deus é especialista, irmão, em não abrir mão. Então esse proto-evangelho é Deus dizendo, eu não abro mão daquilo que eu formei. Eu não abro mão daquilo que eu criei. Então é isso que a mensagem escatológica no Antigo Testamento traz para nós. Um Deus que não abre mão do que ele cria e daquilo que ele forma. Ele continua. E a semente ferirá a cabeça e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, esse texto aqui é muito importante e tem que ser por base para a nossa vida.
Olha o que o texto diz: e a semente ferirá. Irmãos, ferir é a mesma coisa que pisar? Ferir é a mesma coisa que pisar? Não. Sabe por causa de que ferir não é a mesma coisa que pisar? Porque para ferir você usa um instrumento, e para pisar você usa o seu próprio pé. Só que tem uma coisa muito interessante acerca das cobras venenosas. Mesmo elas mortas, o veneno continua nas suas mandíbulas. O veneno continua no seu corpo. Ou seja, mesmo uma cobra morta, se eu pisar, o veneno dela vai me fazer mal. Então Deus sabe disso. E essa serpente indica o diabo. E o veneno indica o pecado. Então, se a semente de Deus pisasse na serpente, o pecado ia contaminar o seu corpo. Então ela não vai matar, ela não vai pisar, ela vai ferir. E com isso a semente vai usar um instrumento chamado palavra. Jesus, quando ele está no deserto para ser tentado, ele não pisa no diabo, ele fere. Com o quê? Com a palavra. A todo tempo o diabo queria que ele pisasse, que ele usasse o seu poder. Mas com isso, o veneno da serpente ia contaminar o seu corpo, que foi um corpo sem pecado. Então, ele não pisou, ele feriu. É complicado, né, irmão? A gente gosta de corinho, né? Mas esse negócio de pisar na cabeça da serpente para matar, irmão, cuidado. Cuidado que o negócio vai ficar complicado. Você pode estar na vida de santidade, vai pisar na serpente, daqui a pouco cai na prostituição, cai na mentira, cai no engano. Então só fere, irmão, usa os instrumentos que Deus te deu. Combate o diabo com instrumento, combate o diabo com armadura. Não precisa pisar, só fere ele, porque o dia dele ser eliminado está bem próximo. Então, ele não vai ferir, ele não vai pisar, ele vai ferir. Segundo ponto, a serpente vai ferir o seu calcanhar. Calcanhar indica fraqueza. Só que Jesus não tinha fraqueza, ele era perfeito. Mas quando ele fere o calcanhar, também indica traição. Aqui é os 4 evangelhos todinhos nesse pequeno versículo. É a semente que nasce da mulher da forma virginal, que não é a semente do homem, é a semente da mulher. Aqui indica que ele não ia pisar, que ele ia ferir, que ele ia usar instrumentos de Deus. Indica que ele ia ferir o calcanhar, que ele ia ser traído. E o interessante é que para alguém ferir o calcanhar, tem que estar próximo. Não tem como ferir o calcanhar estando longe. Já estava indicando quem iria traí-lo, ia ser alguém bem próximo. Então entenda, irmão, me traíram, foi tão perto. Mas claro, já viu alguém trair de longe, irmão? Só trai quem está perto. Mas Jesus já nos deixou isso aqui para nos trazer uma realidade. Vão te trair, mas não saia da palavra. Vão te apunhalar, mas não saia do evangelho. Não largue a cruz, não largue. Se ele foi traído, que será de nós, irmão? Então vamos lá, ali está o proto-evangelho. E nisso começa a haver uma execução de um plano que estava escrito na fundação do mundo. E dessa forma Deus comprova que não abre mão da raça humana. Pode colocar o próximo slide aí, meu querido. Vamos lá. Israel no plano divino. E agora neste plano será inserido um homem, uma família, uma tribo e uma nação. Gênesis 12, Gênesis 46. E com isso, a instituição de leis governamentais e cerimoniais encontradas em Levítico, a inclusão desses 3 cargos distintos ao longo da história dessa nação: Israel, profeta, sacerdote e rei. Como eu disse no princípio, parecia que Deus estava abrindo mão da humanidade. Parece que Deus estava abrindo mão do seu propósito de resgatar toda a humanidade. Mas Deus não estava abrindo mão. Deus estava colocando em pauta um plano e uma execução. E nesse plano divino, que é um plano escatológico, Deus vai instituir uma nação. Entenda, Deus não escolhe uma nação. Deus institui uma nação. Essa é uma diferença entre Deus escolher uma nação e Deus gerar uma nação. Israel não é uma nação que surgiu do nada. Israel é uma nação que foi gerada no colo de Deus. Israel é uma nação instituída apenas para concretizar o projeto de Deus. Entenda, quando o Senhor chama Abrão, que não era ainda Abraão, não era uma nação,
não era uma tribo, era apenas uma família. E quando a gente olha a história desse povo de uma forma bem rápida, o Senhor vai chamar Abraão. E para instituir uma família é necessário ter filhos. E essa nação sempre vai na contramão da lógica. Porque, primeiro, Abraão é casado com Saraí. E Saraí é estéril. Como que Deus agora vai instituir uma família, nem a nação, uma família, com alguém estéril? É Deus mostrando que para executar o seu plano, ele não precisa de ocasiões, nem situações favoráveis. Mesmo Saraí sendo estéril, Deus a escolhe. Mesmo ela não podendo gerar, ele a escolhe. E agora ele vai escolher essa nação. E com isso agora essa nação vai ser colocada dentro de Israel. Irmãos, não é feio você usar um trecho de uma mensagem. Sabe o que é feio? Você falar que essa mensagem é sua. É isso que é feio. Não é feio você usar, sabe por causa de quê? A gente não prega a mensagem nossa, a gente só prega a mensagem dos outros. Você acha que a mensagem que você prega hoje é sua? Pedro pregou primeiro, antes que Pedro, Elias pregou, João Batista pregou, todo mundo já pregou. Não tem mensagem autoral. O autor da mensagem é Deus, nós somos apenas o interlocutor. O evangelista Jonathan Carlos vai falar uma coisa muito interessante sobre o desenvolvimento dessa nação. Ele vai usar a analogia que o Egito foi para Israel como uma mãe. Sabe por causa de quê? Ali dentro do Egito, Israel vai se formar como uma nação. Ali dentro do Egito, Israel vai se formar como um povo. Eles entram dentro do Egito como uma tribo, como uma família, apenas como uma porção de pessoas. Mas o tempo que eles passam dentro do Egito, eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo. Ali eles aprendem a escrever, alguns aprendem a escrever, alguns aprendem a ler, alguns aprendem a contar. Se você estudar um pouquinho da história egípcia, ali surgiu a matemática, ali surgiu a engenharia civil, ali surgiu a agronomia. Então Deus vai pegar Israel e vai colocar dentro de uma escola, vai colocar Israel dentro de uma faculdade, vai desenvolver uma nação com intelecto. Vai pegar Moisés, que seria o seu grande legislador, e vai colocar dentro do seio do Egito, vai colocar dentro do palácio egípcio. Isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Deus tem um propósito nisso aí. E quando chega o momento de Deus tirar o seu povo do Egito, entenda, é um povo que tinha fazendas, é um povo que tinha riquezas, é um povo que tinha intelecto, é um povo que tinha um legislador que era formado em toda a ciência do Egito, era arquiteto, engenheiro, poliglota, falava outras línguas, sabia escrever. Como que ele escreveu o Pentateuco sem saber escrever, irmão? Então Deus tem propósitos. Só que o homem entende? Não. O homem aceita? Também não. Mas os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. E no momento que nós estamos vivendo o propósito, nós nunca entenderemos o propósito. Sabe o que José falou? Quando os irmãos dele estão de joelho, se levanta. Tudo cooperou para o bem, para que se concretizasse aquilo que Deus queria. José só entendeu no final da sua caminhada por que tinha que ter um poço, por que tinha que ser vendido como escravo, por que tinha que servir Potifar, por que tinha que parar no cárcere, por que ele foi parar no palácio. Ele entendeu o propósito no final. Então, irmão, quer entender o propósito? Fica até o final. Então agora, Deus tem um propósito para Israel e põe dentro do Egito, para que eles viessem a aprender. Aí o pessoal falava, porque lá no Egito eles pisavam barro, faziam tijolo. Como que eles iam aprender a fazer tijolo? Como? Que eles iam aprender a pegar o barro, pegar a água, jogar o feno, pisar até o ponto do barro, botar para secar, cortar para fazer pirâmide, para fazer casa. Então Deus tem um propósito em tudo. O sofrimento de Israel não é maior do que o propósito de Deus. Entenda, o meu sofrimento não é maior do que o propósito de Deus. Não é porque eu estou sofrendo que Deus não está cumprindo o seu propósito. Então agora Deus vai instituir uma nação. E olha só como Deus só trabalha na contramão. Deus, para criar uma nação, põe dentro de outra nação. Agora que a nação está pronta, Deus vai levar esse povo para onde? Para o deserto. E agora o povo vai ficar 40 anos peregrinando no deserto. A gente conhece. Mas neste deserto, Deus também tem propósito. Ali Deus vai instituir leis. Ali Deus vai habituar o povo ao culto.
Ali Deus vai habituar o povo à cerimônia. Ali o povo vai se envolver com as coisas divinas. Ali o povo vai se desapegar dos cultos pagãos egípcios. Ali o povo vai se tornar de fato uma nação. E agora com isso vai chegar o tempo de tomar a terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, já tinha Levítico, já tinha Números, já tinha Deuteronômio, já tinha o livro dos Gênesis. Então o povo já tinha uma base. O povo ali já tinha agora um fundamento. Pega algo para mim ali, Vasco. Então o povo agora tinha algo para seguir quando chegasse na terra prometida. Então Deus agora vai escolher essa nação com um propósito. E o propósito, onde está o propósito? Gênesis capítulo 12. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Parece que Deus se esqueceu, mas Deus não se esqueceu da humanidade. Deus está preparando um meio para resgatar toda a humanidade. E com isso, nesse período, Deus vai instituir 3 cargos: profeta, sacerdote e rei. Pode colocar o próximo slide aí, meu querido. Deus agora vai instituir profeta, aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. Entre ministérios proféticos no Antigo Testamento, há várias inclusões acerca da vinda de Cristo para redimir a Israel. Sacerdote, aquele que leva a mensagem do homem para Deus e se dá início no ministério, no culto, no templo, no altar. E são indicação para a vinda e também o ministério de Cristo. Rei, também tratado como ungido do Senhor, sujo até mesmo parecendo ser vontade humana, mas já estava nos planos de Deus, alguém segundo o seu coração. Esse cargo também aponta para o Cristo. Rapidamente, para a gente entender isso aqui. Dentro dessa nação, por que Deus vai escolher uma nação? Por causa disso aqui. Porque dentro dessa nação, o Senhor vai instituir 3 cargos. Primeiro, profeta, aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. Porque os homens tinham que ter no seu coração a mensagem de Deus, a mensagem do céu. Então por isso que era necessário profetas, porque o profeta ele trazia uma mensagem genuína do céu. Agora Deus vai instituir sacerdote, aquele que leva a mensagem do homem para Deus. Que mensagem é essa? Um homem levava ao sacerdote uma mensagem de arrependimento. E qual era a forma dessa mensagem? Em forma de sacrifício. Então aquele sacrifício era uma mensagem do homem para Deus, dizendo: Deus, eu me arrependo do meu pecado, Deus, me perdoa do meu pecado. Então com isso vai começar seu ministério no culto, no templo e no altar. Entenda que o sacerdote está envolvido em 3 aspectos. Ele está envolvido no culto, repita comigo: no culto, no templo, no altar. No culto, no templo e no altar. Isso aqui tudo aponta para Jesus. Isso aqui tudo é escatologia de Jesus. Porque quando falamos de culto, o culto indica o sacrifício. Não havia um culto em Israel sem sacrifício. Não havia um culto sem derramamento de sangue. E quando falamos de templo, falamos da obra de Cristo. Falamos da obra completa de Cristo. Altar do holocausto, bacia de bronze, pães da propiciações, mesa dos pães, incensário, véu, tudo apontava para Cristo. Até os pregos do tabernáculo e da tenda apontavam para Cristo. Quando se falava da madeira dentro do templo, falava da humanidade de Cristo. Quando se falava do ouro, da púrpura dentro do templo, falava da glória de Cristo. Então tudo que está dentro do templo aponta para Cristo. E não poderia de falar do altar, porque o altar, além de tratar de comunhão, o altar estava apontando para a cruz. A cruz foi o altar do holocausto, onde Cristo foi expiado pelos nossos pecados. Então tudo isso estava apontando para Cristo. Então por isso que Deus vai instituir uma nação, para criar ali um meio de Cristo se apresentar dentro deste plano. Então Israel era a porta de entrada de Jesus no plano divino.
Israel era por onde Jesus ia entrar para alcançar toda a humanidade. Então por isso que Deus escolhe uma nação, não porque Ele agora é um Deus exclusivista, não porque Ele agora é um Deus egoísta, que escolhe alguns e não a outros, não, mas é um meio de Jesus se apresentar. E os profetas por várias vezes traziam mensagens proféticas acerca da vinda do Messias. Rei, também tratado como ungido do Senhor, surge até mesmo parecendo ser vontade humana, mas já estava nos planos de Deus. Isso aqui é muito importante. Fiz questão de colocar esse ponto, porque muitas vezes quando nós lemos na Bíblia, parece que o termo rei, o cargo rei, era da vontade do homem, mas não era. Deus já tinha um projeto para colocar um rei, só que o homem não espera, o povo não quer esperar, o povo é apressado. Sabe qual é o problema do povo? Acha que Deus não sabe das coisas. Deus já sabe que o povo precisava de um rei, já estava preparando um, mas eles são apressados, Leonardo, eles não querem esperar. Irmão, a gente tem que falar um pouquinho disso aqui, né? Sabe que tem muito casamento que deu errado, que achou que Deus se esqueceu dele, já estava com um varão preparado, mas foi apressado, pegou Saul, aí deu ruim, irmão. Pegou Saul, vai ter que aguentar. Sabe qual é o mal de Saul? Começa bem, mas termina mal. Esse é o mal da escolha chamada Saul. Começa bem, mas termina mal. Deus já tinha um rei para Israel. Deus sabia que Israel ia precisar de um rei. Deus não só sabia como Israel ia precisar de um rei, que o rei ia ser um dos maiores símbolos da pessoa de Cristo. Jesus estava nos planos de Deus. Então Deus já tinha nos seus planos colocar um rei, mas o povo é apressado e pega Saul a laço. Cuidado, irmão, pegar Saul a laço dá problema. Ou pega Saul fortão, bonitão, aparência. Se me olhar na rua não parece nada. Se a gente for olhar pela aparência, não está nem aqui, irmão. Como é que é? Não, irmãos, Deus tem, irmão. Deus tem, irmão, eu vou dizer uma coisa. Ninguém cai em laço desavisado, irmão. Ninguém cai. Alguém cai, pastor, desavisado? Vou começar em alguns degraus. Deus avisa, o pastor avisa, os profetas avisam, a mensagem desenha, até o louvor avisa. E o miserável cai no laço. Não entendo, irmão. Crente é um bicho teimoso. Então, irmãos, isso aqui era o plano de Deus. Então Deus já estava no coração de Deus colocar um rei. Irmãos, e essa expressão segundo o coração de Deus, o que os irmãos acham que é essa expressão segundo o coração de Deus? Fala aí, pastor Derones. Segundo o coração de Deus. Mas o que você acha que significa ser segundo o coração de Deus? Ser perfeito? Tem certeza? Vamos lá, irmão. Outra opinião. Quem acha outra opinião? Varão ali. Você acha que é segundo o coração de Deus? Senhor meu querido. Entrega tudo. Segundo a vontade de Deus? Então vamos lá. Para os irmãos compartilhando, dá para perguntar para todo mundo. Quem acha que segundo o coração de Deus é ser perfeito, dá um amém. Ei, varão. O varão, além de não dar um amém, fez assim. Quem acha que ser segundo o coração de Deus é ser segundo a vontade de Deus, dá um glória. Eita, Jesus, mistério. Então vamos lá, irmão. O pastor Derone está fazendo pegadinha com a gente. Segundo o coração de Deus é segundo a escolha de Deus. Não é porque Davi era perfeito. Não, irmão, que isso? Não tinha ninguém perfeito na Bíblia. Uma vez eu vi um pastor pregando e falou assim: irmãos, Jó era perfeito. Eu falei, misericórdia, Jesus. Sim, Jó era perfeito. Jó não pecou. Jó pecou, irmão. Mas não está no livro, não está registrado. Porque o intuito do livro não é registrar os pecados de Jó. É registrar a paciência de Jó e a vontade soberana sobre a nossa vida. O escritor não está preocupado em registrar cada delito de Jó. Ali esse livro é um livro poético, irmão. A mensagem poética, a escritura poética, não é uma mensagem detalhista, perfeccionista. É uma mensagem que quer te transmitir uma verdade que está por trás da poesia. Então Jó pecou, claro, ninguém é perfeito na Bíblia. O único perfeito na Bíblia é Jesus.
Então Davi também não era perfeito, a gente sabe disso, pecou contra Batsebe, não só contra isso, foram até outros pecados que ele cometeu, que não é registrado. Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia não é um livro que vai registrar 100% da história. Você não vai encontrar 100% da história aqui, porque a Bíblia quer te passar verdades, a Bíblia quer te passar conceitos, a Bíblia quer te passar regras, coisa histórica que a gente vai ter na escola, irmão, vai ter no primário, vai ter na faculdade, a gente vai encontrar toda a história. A Bíblia quer nos trazer ensinamentos e verdades espirituais. Então vamos lá, irmão. Deus escolhe a nação para abrir caminho para a entrada do Messias. A gente está falando acerca da primeira vinda de Cristo. E com isso vai instituir 3 cargos: profeta, sacerdote e rei. E alguns aspectos interessantes sobre esses 3 personagens. Tem características diferentes e características semelhantes. Características diferentes desses 3 personagens: a veste. Cada um tinha uma veste específica. O profeta era conhecido pelas suas vestes. Quando alguém falar, Acabe, eu vi Elias, ele vai perguntar como que era a veste deste homem. O sacerdote tinha a sua veste específica. A mitra tinha ali toda a sua vestimenta. E o rei também tinha a sua vestimenta específica. Davi, quando ele vai bailar na presença de Deus, ele vai tirar a sua veste real e vai ficar apenas com a túnica e vai dançar e bailar na presença de Deus. Mas o que eles tinham em comum era a presença do Espírito Santo. Não poderia ser profeta sem a presença do Espírito Santo. Não poderia ser sacerdote sem a presença do Espírito Santo. E não poderia ser rei sem a presença do Espírito Santo. Tanto que a marca e o símbolo desse ministério, tanto rei, profeta e sacerdote, era o azeite. Era a marca registrada desse ministério. Em alguma parte desse ministério haveria a participação do azeite, simbolizando a presença do Espírito Santo. Então, profeta, sacerdote e rei tinham roupas específicas e também tinham a unção do Espírito Santo. Então, vamos lá para a gente recapitular, para a gente pular. Profeta era a voz de Deus para os homens. Sacerdote era a voz dos homens para Deus. E o rei era aquele que governava o povo segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Pode colocar o próximo aí, meu querido. Vamos lá. Estado intermediário dos mortos. Isso aí é um pouquinho pesado, mas a gente tem que entrar nisso aí, irmãos. Vamos lá, para antes da gente ler isso aí, vamos perguntar para os irmãos. A gente explicar, a gente vai complicar. Os irmãos acham que tem vida após a morte? Vida após a morte. Quem acha que sim, levanta a mão. Vida após a morte. Acha, eu tenho certeza. Quem acha que não tem vida após a morte, levanta a mão agora aí. Que não tem vida após a morte. Alguém acha que não tem vida após a morte? Então vamos lá. Outra pergunta. Aqueles que morrem vão para o mesmo lugar? Aqueles que morrem vão para o mesmo lugar? Ou vão para lugares diferentes? Lugares diferentes, sim ou não? Quem acha que vai para lugar diferente? Então vamos ver se vai para lugar diferente. Vamos lá. O estado intermediário dos mortos no Antigo Testamento. Sheol ou Hades. Significado complexo e por isso há várias formas de tradução. Como túmulo, sepultura, morte, inferno e abismo. Em alguns textos bíblicos aí. Vamos lá. Ressurreição. Doutrina da ressurreição está presente no Antigo Testamento e fundamenta-se na certeza que Deus controla a vida. E a gente vai ler algumas referências. Aquela imagem, querida, para mim, sobre a primeira imagem. Glória a Jesus. Dá glória aí, irmão, dá glória aí. Isso, obrigado, pronto, abre aí. Então vamos lá, irmãos. Sheol, Hades, Geena e Tártaro. A palavra inferno, na Bíblia, tem significados que variam de acordo com o texto em que é citado. Há 4 palavras que na Bíblia são traduzidas por inferno. Sheol, o mundo dos mortos. Alguém abre Deuteronômio 32, 22.
Deuteronômio 32, 22. Deuteronômio 32, 22. Vai entender um pouquinho sobre o estado intermediário dos mortos. Isso, dá para a gente aí, Salmos 9, versículo 17. Salmo número 9, verso 17. Primeiro aí, quem achou aí, Deuteronômio 32, 22. Leia, pastor, para a gente. Pois um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Devorará a terra com seus produtos e consumirá os fundamentos das montanhas. Pastor Deirões, lê para a gente aí, por favor. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Só 17, né? Só isso. Então, o Sheol, no Antigo Testamento, é o lugar para onde ia os mortos. Também aí colocado como um inferno, mas assim, ó, como a gente não pode nem falar muito sobre isso aí, por quê? Porque é uma palavra que não tem um significado firme. Então, quando o tradutor vai traduzir ele para o inferno, outros põem abismo, outros põem sepultura. Na Testemunha de Jeová não tem a palavra inferno, eles colocam sepultura. Então, lá, Sheol, mundo dos mortos, ou para onde vão os mortos. Hades é a forma grega para o hebraico Sheol, ou seja, a palavra Hades é a mesma palavra Sheol, só que no grego. Esse significa o lugar das almas que partiram desse mundo. Alguém é para mim Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Uma irmã aí, aquela irmã lá, ó, já achou lá, está afiada na Bíblia. Mateus 11, 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Lucas 10, 15. Alguém abre para a gente aí, Lucas 10. Será levantada até ao céu, até ao inferno serás abatido. Então a gente está falando também sobre o inferno, um lugar para quem é abatido, está indicando morto. Serão mortos e lançados até o inferno. Vamos lá, Geena, termo usado para designar um lugar de suplício eterno, de sofrimento eterno. Alguém é para mim Lucas 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Vou entender um pouquinho sobre isso daí. Quebra a cabeça mesmo, mas a gente tem que saber isso daí, tá? Temos que ter o conhecimento sobre isso daí. 12, 5. Lucas 12, verso 5. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Entenda que nesses mesmos versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a mesma palavra que nós falamos. Mas no original não é a mesma palavra. Então por isso que é bom a gente que estuda a palavra, ter um dicionário etimológico, ou até mesmo daquela pesquisadinha lá no professor Google, para você saber o significado da palavra. Às vezes tem a mesma palavra que tem outro texto, mas o sentido é diferente. Por quê? Por causa da palavra no original. Então Sheol e Hades, Sheol no hebraico e Hades é o mesmo significado em hebraico e em grego. E Geena já é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento eterno. Vamos lá, Tártaro, o mais profundo do abismo, no Hades, significa encerrar no suplício eterno. Alguém é para mim, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E outro irmão é para mim, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Daniel 12 e 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida
eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então a gente entende, irmãos, que são 4 palavras que na sua Bíblia e na minha Bíblia tem a mesma pronúncia, mas não tem o mesmo significado. Põe a próxima imagem aí, meu querido. Aqui, irmãos, os irmãos estão conseguindo enxergar bem aí? Lá atrás estão enxergando bem aí? Então aqui, irmãos, aqui está falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. E aqui a gente vai ter, de uma forma clara, concisa e panorâmica, onde se encontra essas 4 palavras, que é Sheol e Hades, que tem o mesmo significado, Geena e Tártaro. Vamos lá, vamos ler. O ensinamento do inferno. Ensinamento de Jesus Cristo. Aqui está a parábola, irmão. A gente não vai entrar nisso aqui não, mas aqui está a parábola. Vamos ler parábola, né? A parábola do homem rico e o mendigo Lázaro nos ensina que o rico morreu e foi sepultado, que o mendigo morreu e só morreu. E no inferno estava em tormentos. Inferno, atormentado. O lugar que o rico está, no original quer dizer Geena, lugar de tormento, lugar de sofrimento. Já o Lázaro foi levado ao seio de Abraão, um lugar de consolo. E aí está dizendo Sheol, ou destino final dos mortos. E aqui no meio, os irmãos podem dar uma olhadinha aqui, que é a expressão, há um grande abismo. Grande abismo. Esse grande abismo é o que divide esse lugar chamado Hades, ou Sheol. E nesse grande abismo é onde estão ali os demônios que foram lançados no abismo. Jesus, quando ele vai entrar em Gadara, que ele vai puxar a legião daquele homem, ele vai dizer, mas não nos lance no abismo. Por causa de quê? Nem os demônios querem ir para lá. Porque lá está a pior raça. Os piores demônios estão lá. Esse que manifesta na igreja não é nada, irmão. Esses demônios que manifestam na igreja é colher de chá. Isso aí, se ora, ele sai. Mas esses que estão aqui, irmão, irão atormentar a humanidade na grande tribulação. Vamos lá. Isso aqui, irmãos, é no Antigo Testamento. Como eu falei para vocês, Jesus viveu no Antigo Testamento. O ministério de Jesus foi no limiar do Antigo Testamento. Então essa era a realidade do Antigo Testamento. Todos que morreram antes de Jesus estavam no seio de Abraão. E todos que morreram antes de Jesus estavam no inferno, na Geena, onde estavam sendo atormentados. E o rico vai dizer, pai Abraão, diga a Lázaro que molhe apenas a ponta da minha língua para que me refrigere. Ele vai dizer, mas os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá podem passar para cá, por causa do grande abismo, é intransponível. E o que estará neste lugar? Estará a minha e a sua alma. Lá vai a alma, o corpo vai para o pó, o espírito, o fôlego volta para Deus, mas aqui se encontra a nossa alma. Ou descansando e esperando agora a vontade de Deus, ou então sofrendo tormento e aguardando o juízo. É esse cenário que Jesus se encontra. Volta para mim, querido, nas palavras lá, Sheol, Hades. Glória a Jesus. No slide anterior. Então pode deixar aí. Então essas palavras, Sheol, Hades, Geena ou Tártaro, indica para nós este lugar, aonde vai se encontrar as almas, tanto dos bons quanto dos maus. Mas desde o Antigo Testamento havia uma doutrina, a doutrina da ressurreição. Alguém é para mim Samuel capítulo 2, versículo 6. Outra pessoa para mim Isaías capítulo 24, versículo 27. Já havia a doutrina da ressurreição. Já se entendia que a alma era indicada e era levada para algum lugar. Um lugar de descanso ou um lugar de tormento. E é um lugar também, irmãos, de consciência. Aqueles que estão nesse lugar estão em plena consciência. Entende o que está acontecendo. Tanto que o rico vai dizer, mas então manda que Lázaro volte para que pregue aos meus irmãos. Ou seja, ele estava ali em um estado de consciência. Samuel, acho que é 1 Samuel, irmãos, capítulo 2, versículo 6. Se não for 1, é 2 Samuel. Quem achou pode ler para a gente aí, por favor. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol
e sepultura, e da morte resgata. Mistério, Jesus. Não é Isaías 27, 24, não? Isaías. Isso mesmo, esse texto aqui não precisa ler, isso aqui é os 3 capítulos, isso mesmo. Então, irmãos, mas vai tratar do mesmo assunto. Então, aqui no Samuel, 1 Samuel capítulo 2, vai dizer que o Senhor, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele lança na sepultura, Ele tira da sepultura. Então, já era um conceito de ressurreição. Eles já acreditavam nisso daí. E tem, no Antigo Testamento, trechos de ressurreição. A gente vai ver o filho da viúva que foi ressuscitada, os ossos de Eliseu, caiu um homem morto, encostou nos seus ossos e ressuscitaram. Então há muitos textos que falam sobre a ressurreição do corpo no Antigo Testamento. Alguém é para mim aí, Salmos 73, do versículo 23 ao 28. Salmos 73. E outra para mim, Salmo 16 ao versículo 10. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 16, verso 10. Assim que já se tirou o alento. Verônica está com sede de ler. Lê, irmã. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Então está dizendo esses textos no Antigo Testamento que Deus ele tem um poder sobre a vida, tanto para matar como para fazer reviver. E a esperança do judeu era a esperança de ressuscitar naquele grande dia, no dia de redenção, no dia de serem redimidos. Então há a esperança que Deus iria ressuscitar o seu corpo, e até hoje nisto eles creem. Então no Antigo Testamento já há, de uma forma embrionária, a escatologia sendo formada, falando sobre a salvação, sobre a redenção. Tem um proto-evangelho em Gênesis 3,15, tem as mensagens proféticas, tem uma nação sendo escolhida, tem cargos sendo instituídos que apontam para a pessoa de Cristo. Cristo está escondido no Antigo Testamento, até mesmo aquelas teofania que alguns costumam chamar também de cristofania, que se apresentam ali em forma de homem. Você pode perceber que eles recebem adoração, que eles têm um poder para mudar o nome de alguém. Então ele não é simplesmente um anjo, uma personificação de um anjo, é uma cristofania, é uma personificação na pessoa de Cristo, se manifestando e se envolvendo no plano divino. Pode colocar o próximo slide aí, meu querido. Vamos lá. Os gentios no plano divino. Os gentios sempre estiveram no plano divino. O fato de Deus escolher uma nação não é uma individualidade ou exclusão da parte de Deus. Vemos isso em várias passagens bíblicas. Na vista de Ruth, a Moabita, na Raabe, a meretriz, um erro aí de digitação, irmãos, e até na grande cidade de Nínive, a intenção de Deus sempre foi levar a salvação para todos os povos. Esses 3 personagens que a gente citou aí, Ruth, a Moabita, Raabe, a meretriz, e a grande cidade de Nínive, gera lampejos, gera demonstrações que Deus tinha o interesse cabal de resgatar todas as nações. Quando a gente entende e começa a estudar a história ali da vida de Ruth, do ministério de Ruth, quando agora eles vão descer para Moabe, aquela família vai sair de Belém, a casa do pão, vai até Moabe. Ali é um plano de Deus para introduzir outras nações no plano da salvação. Ali Ruth vai voltar agora para Belém com a sua sogra. E agora ali ela vai agora para as plantações de Boaz. E ali nisso ali ele vai ver ela, vai se enamorar por ela, vai descobrir que fazia parte da sua propriedade. Ali havia um costume, no ano do jubileu, de resgatar a propriedade, um parente mais próximo. Mas sabe o que eu acho interessante, muito interessante sobre isso aí? Que é uma tipologia do plano de Deus. Entenda que acima de Boaz, havia um parente acima de Boaz.
alguns dizem que era o irmão mais velho de Boaz. Então havia alguém acima de Boaz. E o texto agora vai dizer que Boaz vai até esse parente remidor e fala: olha, tem aí uma propriedade de Elimeleque, nosso parente, e você está na posição de redimi-la, então redime. Sabe o que Boaz vai dizer? Só que redimindo a propriedade, você também vai ter para si Rute, a Moabita. Quando ele fala aquilo ali, irmão, é uma estratégia. Sabe por causa de quê? Aquele parente mais próximo já era casado, já tinha família. Então, se ele redimisse a propriedade de Elimeleque, ele ia trazer para sua família alguém moabita. E o povo moabita era amaldiçoado. Então ali é uma tipologia. Aquele parente mais velho é o próprio Deus que tomou para si Israel. Ele não poderia vir redimir os gentios, porque Israel já era sua esposa. Então agora o parente que está ali, que é o mais novo do que o parente mais velho, fala: então eu a vou redimi-la. Aí ele indica a pessoa de Cristo, redimindo a propriedade que o pai não quis redimir, por causa de Rute, a Moabita. Aí ele está dizendo: eu vou inserir no projeto de salvação todas as outras nações gentílicas. E quando nós também olhamos a história de Raabe, a meretriz, quando agora a nação vai ser tomada de Canaã, Raabe agora vai hospedar os espias. E o interessante é que quando ela hospeda os espias, ela está ali recebendo uma proteção, sendo cobrida por uma promessa pelos espias, que a sua família não sofreria nenhum dano. Então ali já prova o amor de Deus também às outras nações, aos outros povos. E não poderia deixar de fora a grande cidade de Nínive. E Deus ele vai demonstrar para nós, dentro do Antigo Testamento, que ele tinha o desejo de salvar outras nações. Entenda ainda que Nínive era uma cidade rival de Israel. Era uma cidade que não se dava bem com Israel, mas ainda assim Deus vai mandar um profeta, o profeta Jonas, para pregar a grande cidade de Nínive e pregar a salvação. E com isso toda uma nação vai se salvar, indicando em todo o tempo o intuito de Deus para salvar todas as nações. Então isso, irmãos, é escatologia no Antigo Testamento. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles tinham um plano ali já arquitetado, a qual envolvia uma nação, a qual envolvia um povo, a qual envolvia cargos, a qual envolvia leis. E tudo isso é para que a salvação chegasse até a mim e até você. Porque é impossível, a voz já foi embora, irmão. É impossível falar de escatologia, falar de arrebatamento, falar de trombeta, falar de sinais, sem falar da salvação. Como que eu vou provar do arrebatamento se eu não provar da salvação? Não tem como, irmão. Então o plano de Deus primeiro era salvar o homem, gerar no homem a salvação, gerar na terra a salvação. E nisso aí há muitas outras profecias escatológicas que aponta para o Apocalipse, que aponta para o advento de Cristo. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas o ponto de partida é salvar a humanidade. O ponto de partida é gerar salvação. O ponto de partida é introduzir a semente da mulher na humanidade. E para isso era necessário um povo, para isso era necessário uma tribo, para isso era necessária a mulher. E para isso tudo isso foi arquitetado. Um plano minucioso, um plano detalhista. Não foi nada de invencionice humana, não é argumento teológico, é um plano que saiu da mente de Deus. Pode colocar o próximo slide aí, meu querido. Conclusão. Isso mesmo, já é conclusão. Conclusão. No Antigo Testamento, a escatologia presente é indicando. No Antigo Testamento, a escatologia é presente, indicando a soberana vontade de Deus. É que Deus sempre esteve no controle de toda a história. E veremos mais à frente a comprovação deste conteúdo. Então, nosso ponto de partida na segunda-feira é que Deus sempre esteve e ainda está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Quando agora o rei Ezequias vai morrer, a nação de Israel vai se encontrar em desespero. Porque quando um rei morre, já não tem mais um cabeça, já não tem mais um líder. E nesse período de desespero, de uma nação desesperada, desorganizada, o Senhor vai mostrar uma visão para Isaías. O trono de Deus,
inabalável. É Deus dizendo para nós e para Isaías: aí na terra um homem perde o controle, mas aqui no céu nunca perdeu o controle. Glória a Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, nessa noite nós entendemos que o Senhor tem um plano, e esse plano foi posto em prática. Na próxima aula a gente vai ver sobre a encarnação do verbo dentro da escatologia. Vai aprender um pouquinho. A gente falou sobre o preparamento disso aí, que o Senhor preparou ali para que Jesus viesse nascer, para que Jesus viesse ser inserido na história, que será aí na próxima segunda-feira. E na última segunda-feira, que será terça segunda-feira, nós vamos falar sobre o Apocalipse do Antigo Testamento. Alguém sabe, irmão, qual é o Apocalipse do Antigo Testamento? Ô, varão, você está demais, varão. Não é para brincar com você, não. Na última segunda-feira a gente vai estudar sobre o livro de Daniel. Pode falar mais um aí. Sofonias também. É um livro escatológico. Outra pergunta, irmão. Qual o livro no Antigo Testamento que mais fala de Jesus? Alguém sabe? Isaías? Não, você não pode falar, não. Você já sabe. Mas alguém, irmão, sabe qual é o livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento? Qual? Levítico? Que mais fala de Jesus? Mais alguém, irmão? Qual é o livro que mais fala de Jesus, do Messias, do Cristo, no Antigo Testamento? Alguém, irmão? No Antigo Testamento. Quem falou o quê? Salmo, irmão. Você tem certeza, irmão? Salmo, irmão. Você tem certeza, irmão, que é Salmos? Miqueias. Vamos lá, irmão. Quem acha aí que é Isaías, levanta a mão direita. Que é o livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Isaías, o profeta messiânico. Quem acha que é Isaías? Quem acha que é Levíticos? Quem acha que é Miqueias? Alguém falou Miqueias, hein? Falou Miqueias, né? Agora quem acha que é Salmos? Só você, varão. Você está por fora, varão. Então vamos lá, irmãos. O livro que mais fala de Jesus na Bíblia, por incrível que pareça, é o Salmos. Mais, nota 10 para ela. Mais de 80% do livro de Salmos são referências ao ministério, à vida de Jesus. Pode fazer a pergunta aí, irmã. Pode fazer. Vou abrir essa sessão agora. Acabei um pouquinho mais cedo, que eu fiquei sabendo que ficou alguma dúvida aí. Não, eu fiquei pensando lá em casa. Porque eles falam que na eternidade, eu já ouvi falar que a gente não vamos se conhecer. E esse dia eu vi o irmão pregando, ele falou que a gente vai se conhecer. Aí eu fiquei com aquilo na dúvida, porque eles falam que a gente não vai se conhecer para a gente não lembrar dos nossos parentes, das pessoas que ficaram para trás, para a gente não sofrer por causa disso. E esse dia eu vi o irmão pregando, falando que sim, que a gente vai se conhecer. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha mente, glória querendo saber. Essa é a pergunta que eu mais escuto, irmão. Essa é a pergunta que eu mais escuto, sério mesmo. Eu vou responder para ela aí. Então vamos lá, irmão. Essa pergunta não é nova, não, irmão. Essa pergunta é velha. Chegaram para... A Bíblia dá resposta, irmão. A Bíblia dá resposta. Chegaram para Jesus, tinha uma mulher. Casou com uma família que tinha 7 irmãos. Aí o irmão morreu, não teve filho. A outro morreu, não teve filho. A outro morreu, que é a lei do levirato, que quando o irmão morria, o próximo assumia para dar continuidade à geração. Aí nós queremos a ressurreição, Jesus. No dia da ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? Casou com 7 maridos, e aí? O negócio ficou feio, né? Mas Jesus não é besta, irmão. Jesus fala, irmãos, o reino do céu não é comida nem é bebida. É apenas gozo no Espírito. Então, quando nós chegarmos na eternidade, a única coisa que vai ter dentro de nós é gozo no Espírito. Lá nós não vamos casar. Porque, irmão, imagina se casado no céu, irmão. Ia ficar bem, mas no meio... Então, vamos lá, vou responder por partes. Primeiro, na eternidade não tem casamento, não tem desejo sexual, não tem desejos carnais, não tem pensamentos malignos. Nós vamos ter um corpo transformado, nós vamos ter uma mente como a mente de Cristo. É isso que nós vamos ter no céu. Vamos lá, agora a partir de conhecer. Vamos lá, o que é conhecer? Conhecer é conviver. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos, olha só. Primeiro, nosso corpo vai ser transformado. Imagina, o pastor Derone é fortinho. Aí vamos porque ele ficou transformado, um corpo bombado. Ela, não vou saber que é ele. Imagina aí, não sei qual é o seu corpo dele. A irmã que é baixinha. Chega lá, Jesus dá um corpo para ela de 1,80 m.
Então eu só estou fazendo uma analogia porque nós seremos espíritos na eternidade. Não vai ter como lembrar de nada. Entendeu? É só para complementar em nome de Jesus. Jesus não vai apagar nossa memória. Não vai apagar nossa memória, não vai sofrer de amnésia. Só que nós teremos uma nova mente, uma mente de Cristo. Então, isso aí fica bem claro. Sobre a aula de hoje, irmão, tem alguma pergunta? Fica aberto aí a perguntas, pode perguntar. Os obreiros aí tinham ao nosso alcance para a gente responder. Os jovens aí, da aula passada, segunda-feira passada, tiver alguma dúvida aí, ou até mesmo referente a outro assunto escatológico, a gente puder responder, estamos aí. Alguma pergunta, pastor Derone? Pode perguntar aí, Vaz. Depois você fica me perguntando no WhatsApp. Tá, pergunta logo. Vou entregar todo mundo, irmão. Não, nós iremos se conhecer, mas não de uma forma terrena. Aí que vem, irmão. Olha a diferença do céu para o inferno. O pastor fez uma pergunta interessante. Deixa eu responder ele rapidinho. Senão a gente parar aqui. Então, você vê a diferença do céu para o inferno, irmão. O rico lá no inferno, ele lembrava que ele tinha família. Agora imagina a amargura. Você num lugar ruim, lembrar que sua família pode parar lá. Imagina um pai, os filhos estão tudo lá em cima, está no inferno sofrendo. O pior não é só você sofrer, é você não poder fazer nada para impedir alguém de parar naquele lugar. Isso que é o pior. Então por isso que a gente tem que evangelizar em vida, irmão, porque no inferno ninguém tem como evangelizar. Exatamente, só que Jesus está falando aí, ele está usando uma linguagem de texto. Por quê? Quando ele fala, quando vê Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo sobre todos os povos. Imagina no meio da multidão de bilhões de pessoas, você vai reconhecer Abraão. Por exemplo, aquele povo que estava ali, eles viram o rosto de Abraão? Não viram o rosto de Abraão. Viram o rosto de Moisés? Não viram. Então Jesus estava usando uma linguagem figurada. Vocês vão ver os escolhidos entrando no gozo e vocês serem lançados fora. Ele está usando essa linguagem aí para eles poderem ter um entendimento que ele está falando daqueles que vão se salvar. Abraão, Isaac e Jacó. Não dá, pastor? Pela passagem do Lázaro, pode provar que quem está lá no inferno pode ver as pessoas aqui na terra, certo? Não, aqui na terra não. Eles não podem, mas eles têm a consciência das pessoas que ficaram, mas eles não podem ver. Eles não podem ter a contemplação do que está acontecendo aqui. Lá não tem como ver, é um lugar abstrato que eles não conseguem ver o que nós enxergamos aqui. Entenda, irmão, a gente vai falar na próxima aula, só deixar uma coisa bem clara. Isso daí que eu falei hoje é até na cruz, é no Antigo Testamento. Isso aqui que a gente está falando hoje é no Antigo Testamento. Jesus para lá vai ter uma pequena mudança que a gente vai falar segunda-feira que vem. Sim, mas a gente fala de hoje. Faz a pergunta aí. Mais alguém, irmãos? Pode perguntar, irmãos. Está aqui aberto para perguntas. Que às vezes a sua pergunta traz um esclarecimento para outro irmão. Então não fica vergonha. Fazer a pergunta mais simples aí nos ajuda a esclarecer. A irmã lá quer perguntar lá atrás. Ela pode perguntar, irmã. Vai perguntar? Vai perguntar? Mais alguém, irmão? Quer fazer alguma pergunta? Pra gente tiver alguma pergunta, fica à vontade para a gente encerrar. Mais alguém? Então, olha, se não quer perguntar, eu vou perguntar então. Vocês não vão perguntar, né? Deu opção. Então vamos lá, para a gente encerrar, para a gente entender que a gente aprendeu. Vamos lá. Quantas dispensações existem na Bíblia? Quantas dispensação? Vamos lá. 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Vamos lá. Quando Deus escolhe uma nação, Ele estava excluindo as outras nações? Sim ou não? Sim ou não? Agora alguém me explica por quê. Fala aí, fala pra gente aí, Leonardo. Fala aí no microfone aí. Fala no microfone aí, Vasco. Deus tinha um plano de salvação para todas. A resposta é essa? Mais alguém, irmão? Já que quando o Senhor escolhe Israel, Ele não estava excluindo as outras nações. Como você pode provar isso? Usa um texto bíblico para você provar isso. A gente falou desse texto aqui. Fala aí, Vaso. Oi? Quando manda o profeta Jonas a Nínive, também é um ponto. Mas eu quero que você use um versículo chave para você. Só um versículo vai esclarecer tudo.
Sim, também é um ponto importante. Mas ali quando o Senhor escolhe uma nação, tem um verso, tem uma expressão de Deus que indica que ele escolhendo Israel, ele não estava excluindo as outras nações. Qual é esse versículo? Que ele fala o quê? Exatamente. Ou seja, Deus quando ele escolhe Israel, ele não está excluindo as outras nações. Mas através de Israel, as outras nações seriam abençoadas. Entenda, irmão? Não é em Israel, é em Cristo. Mas através de Israel. Porque Jesus viria de Israel. Vamos lá, vamos fazer outra pergunta. Falando sobre estados intermediários dos mortos. Vamos lá. Então, a palavra inferno na Bíblia, em todos os lugares da Bíblia, tem o mesmo significado? Não tem o mesmo. Então me fala para mim algum significado da palavra inferno. Sepultura, outro significado. Tormento, outro significado. Hades, outro significado. Abismo, outro significado. Tem mais? Sheol, Hades, mais alguém? Tártaro, abismo, Geena. Então tudo isso é a palavra inferno, tem esse significado que vai trazer uma singularidade diferente dentro do texto. Amém, irmãos? Então até aqui a gente vai finalizar por aqui, o negócio está bom, mas segunda-feira a gente dá continuidade, a gente vai entender o que vai acontecer com esse cenário aí, com esse Hades, com esse inferno, a gente vai entender o que vai acontecer após a morte de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer pela atenção de todos, compartilhar esse conteúdo aí tão importante para a nossa vida. Irmã, quer bater palma? Vamos bater palma para Jesus, que ele merece.